sorteio. Com muita honra, eu queria chamar aqui o Rafael, evangelista Rafael, grande homem de Deus, meu amigo. Eu não sei porque ele veio de preto e branco, eu não sei porquê. Meu irmão, que Deus te abençoe, tá? Amém. Fique à vontade, você está em casa. Podemos assentar. Não é nem um pouco uma provocação sobre o que aconteceu domingo no Maracanã, né? Que aconteceu um negócio chato domingo passado. Mas segue o líder. Abra comigo a sua Bíblia, meu amado, no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 23. Você que está com sono, você que está cansado, você que não vê a hora de chegar em casa e dormir, eu quero te dizer que eu vou sair daqui, eu vou para a Barra tirar um plantão de 12 horas. Eu só vou dormir agora lá para 11 horas da noite. Então, ora pelo pregador e saiba que você está melhor do que eu. Hebreus 11, 23, amém? Já que estamos no tema sobre viagem, eu quero te convidar nesse breve momento que teremos a aprender o segredo desse homem de Deus, um homem que verdadeiramente viajou com Deus, que andou com Deus até o fim da sua vida. Diz assim a palavra do nosso Deus, Hebreus 11, 23, até o 28, 27, diz assim: pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, porque permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Não é esse o texto central, mas é apenas a introdução para você entender de quem nós estamos falando e de quem tem muito a nos ensinar. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão do status, ele abriu mão de pertencer ao grande império da época. Eu, daqui a 2 meses, se Deus quiser, vou estar me formando em História. E quando eu estudei História Antiga, eu estudei Egito. E muito Egito. Eu nem sequer estudei o povo hebreu. Porque para a história secular, o povo hebreu é um pequeno povo. Botaram um parágrafo no meu livro, e na aula mesmo a professora nem citou os hebreus, mas falou muito sobre o Egito, muito sobre a cultura, muito sobre as divindades, muito sobre Faraó. Porém, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, do que a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava uma recompensa maior. Ele contemplava a viagem maior, ele contemplava o destino final. E é isso que eu te chamo para refletir nessa noite sobre esse destino. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos em ordem decrescente, né? Nós vamos voltar para trás. Atos capítulo 7, a partir do verso 20. Tamanho foi o legado de Moisés que nós vemos o autor de Hebreus, que não se sabe quem foi, falando sobre Moisés. Agora nós vamos ler um trecho do discurso de Estevão. Seu último discurso, antes de ser apedrejado, Estevão vai começar a falar de Moisés. Atos capítulo 7, a partir do verso 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Para aí rapidinho.
Você lembra que quando a sarça ardeu, agora todo mundo conhece essa passagem por causa da música que está em alta, né? A sarça ardeu, a voz falou com Moisés, chama Moisés, o que Moisés diz? Eu sou pesado de língua. Mas você vê que aqui o texto está falando que ele era poderoso em palavras e obras. E mais para frente a gente vai entender essa diferença aqui. Vamos continuar. No versículo 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia ao seu próximo replicou a Moisés, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer me matar assim como matou o egípcio ontem? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com a obra das suas mãos. Para terminar, vai comigo para Êxodo capítulo 33, a partir do verso 1, que é um texto que você conhece muito bem. Existe uma definição que, se não me falha a memória, do pastor John MacArthur, no que eu acho tremenda sobre o ministério de Moisés e que eu guardo para a minha vida. Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos descobrindo que não era um ninguém, e 40 anos vendo o que Deus faz através de um ninguém. Aleluia. Eu acho essa definição perfeita, é o que nós lemos em Atos. 40 anos sendo criado em toda a ciência do Egito, em todo o conhecimento, poderoso em obras e palavras. Pensou: eu estou pronto para libertar o meu povo. Eles vão entender que sou eu que vou libertar eles. O filho da filha de Faraó, poderoso em obras, poderoso em palavras. O rejeitaram. Ele foge para o deserto e vai ser um pastor de ovelhas. 40 anos se passam, irmãos. Moisés agora com 80 anos, eu fico imaginando Moisés pensando: já era, já passou. 80 anos, um pastor de ovelhas, já casado com 2 filhos, aqui com meu sogro, o que Deus vai fazer comigo agora? Não me quiseram com 40 anos, poderoso em obras e palavras, agora com 80 anos, pesado de língua.
Mas é quando ele reconhece a sua miséria, quando ele reconhece, como Mateus 5, Jesus nos ensina, a sua pobreza de espírito, então Deus aparece para ele dizendo: Moisés, agora você está pronto. É agora que você vai. E é agora que eu vou te usar. O grande requisito para sermos um instrumento na mão de Deus, para viajarmos com Deus, é entendermos que nós não somos merecedores da graça de Deus. Que não é pela nossa força, que não é pelo nosso intelecto, que não é pela nossa oratória, que não é pelo nosso conhecimento. E não que não devamos, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Leia, estude, mas que você sempre saiba que o teu tudo é pouco, é nada diante de Deus. Que Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. 2 Coríntios 4,7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência da glória seja dEle. O poder é dEle. Se você está aqui nessa noite achando que Deus não pode te usar, que o seu tempo já passou, que não há mais esperança para você, você está no caminho certo. Você está com os requisitos certos. Você está do mesmo lado que os homens de Deus estiveram. Porque quando o anjo apareceu para Gideão, Gideão disse: eu sou o menor da casa, que é a menor casa da tribo, que é a menor tribo de Israel. Ou seja, literalmente o menor dos menores. Porque quando Deus escolheu um novo rei para Israel, porque Saul havia o deixado, não era o de boa aparência que estava diante de Samuel que Deus escolheu. Era o mais novo, era o menor, era o ruivo, era o que estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. É sinal de que Deus pode fazer também grandes coisas através de nós. Independente de sermos de um país de terceiro mundo, independente da nossa classe social, independente do nosso conhecimento, embora quando Ele nos chame, Ele vai nos conduzir a um caminho de conhecimento, é claro. Mas independente dessas coisas, Ele pode nos usar para a glória dEle. Êxodo capítulo 33, eu terminei lá porque o capítulo 32 vai nos narrar aquele fato que todo mundo conhece do bezerro de ouro. Lembram? Moisés está no monte, 40 dias, o povo chega para Arão e diz: ó, esse Moisés nós não sabemos o que aconteceu, faça-nos deuses que nos guiem. E de repente Deus para a conversa com Moisés, Deus para o momento de comunhão com Moisés e diz: olha só, deixa eu destruir esse povo e de ti eu vou fazer uma grande nação, porque esse povo é teimoso, esse povo já se corrompeu, enquanto eu estou aqui contigo, esse povo está adorando outros deuses. E Moisés, como um grande intercessor, diz: não tem misericórdia desse povo. E Deus diz: então desce. Quando Moisés desce e vê aquela coisa linda, ele se enfurece, manda matar os idólatras, e agora ele volta para falar com o Senhor. Êxodo 33, verso 1. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Você percebe que essa é uma palavra de vitória? Por que Deus tirou o povo do Egito? Não foi para levar para a terra que manava leite e mel? Não era por causa disso que eles estavam no deserto? Não era esse o almejo deles? Não era esse o objetivo? Lembra, irmãos, que eles estão no deserto, no meio do nada, sem comida. Lembra que Deus tinha que mandar o maná? Lembra que Deus tinha que fazer a água sair da rocha? Eles estão no meio do nada, de passagem. Deserto é lugar de passagem, indo para a terra que mana leite e mel. E agora Deus chama Moisés e diz: vai daqui, eu vou te colocar agora, sai daqui, eu vou te enviar agora para a terra que mana leite e mel. Eu vou mandar um anjo diante de você, eu vou te dar a bênção, eu vou te dar o cuidado, eu vou te dar livramento, eu vou contigo, o meu anjo vai contigo. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Até que o versículo 3, a parte B, Deus diz: eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua
no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, e se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Para a gente ganhar tempo, pula para o versículo 12. No meio do caminho, Moisés vai para a tenda do encontro, falar com Deus, e versículo 12, Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmãos, esse versículo tem sido a minha oração já há muitos e muitos e muitos anos. Antes de tomar qualquer decisão, já são 15 anos de ministério, mas toda vez que eu vou subir no púlpito, a minha oração antes de caminhar para cá é sempre: Senhor, não me faça subir ali se a tua presença não for comigo. Mas você precisa entender que nós nunca, provavelmente, estivemos ou estaremos na condição que Moisés disse essa frase, que se torna tão tremenda, se torna um exemplo para nós. Eu costumo brincar que muitas das vezes a gente pede muito mais a direção de Deus, a presença de Deus, a confirmação de Deus, quando é para algo difícil do que quando é para algo bom. Se Deus falar para você essa noite que vai te levar para Nova York, você talvez aceitaria de bom grado imediatamente. Se alguém entregasse uma profecia para você que você vai morar em Paris, você já estava arrumando a sua mala hoje. Mas se a palavra do Senhor fosse: pega as tuas coisas e vai para o Acre, eu tenho uma obra para fazer na tua vida na Venezuela, na Somália, no Iraque, na Coreia do Norte, que é um dos países que mais persegue cristãos, há uns 10 anos é o país que mais mata cristãos. Só um adendo, que tem umas coisas que eu não posso deixar passar, né? Quando foi lido aqui aquele texto de tudo que a igreja sobreviveu, só deixaram uma coisinha de lado, que não é uma crítica, é um acréscimo, que provavelmente foi o que mais perseguiu cristãos junto com Roma, e se não pior, a igreja sobreviveu ao comunismo, aleluia. 1/3 do mundo se tornou comunista na época da Guerra Fria, e foi quem mais matou cristãos. Provavelmente matou em números mais do que Roma. E a igreja sobreviveu. Eu li o manifesto de Karl Marx na faculdade. Era lá leitura opcional, ninguém lê. Eu li aquilo lá. A igreja sobreviveu ao comunismo, aleluia. E tem sobrevivido ainda em países como Coreia do Norte, China, Cuba. A igreja está lá sofrendo, perseguida, mas está lá para a glória de Deus. Quando Deus nos chama para viagens boas, irmãos, e é claro que querer a presença de Deus em tudo é louvável, mas, irmãos, quantos de nós ousaremos dizer: Senhor, não me faça sair daqui sem a tua presença, ainda que eu esteja num lugar ruim, indo para um lugar melhor. Dizer: Senhor, não me faça sair daqui sem a tua presença, se a tua presença não for comigo, quando a gente está na nossa zona de conforto, quando a nossa vida está estabilizada, quando o ministério está indo bem. Eu sou filho de um pastor evangelista e eu ficava desesperado com meu pai, porque quando a igreja começava a crescer, quando começava a ficar bom, era hora de ir embora. Eu falava: meu Deus, começar tudo de novo. Porque meu pai nunca assumiu igreja, ele começava a igreja do nada. Quando a igreja estava grande, estruturada, boa, feliz, é a hora de zarpar e começar tudo de novo.
Meu pai era gerente de turismo, a gente morava em Copacabana, na Princesa Isabel, de frente para a praia. Ele saiu de lá para a gente morar em Guadalupe, para começar um ponto de trabalho na casa de um jovem da igreja que estava tendo problema com drogas. E quando o reino nos leva a perder, será que nós amamos esse reino? Porque a gente ouve muito sobre ganhar, sobre conquistar, sobre ter. E quando Deus chega para você e diz, vem comigo, eu vou ser contigo, mas você tem que perder. Mas você vai ter que abrir mão desse emprego para ganhar metade do salário para viver de tempo integral para a obra. Porque viver para a obra ganhando 5 mil por mês, quer dizer, 5 mil por mês não, já é muito. Eu sou porteiro, ganho 1.500, quem dera ganhar 5 mil por mês, é triplicar meu salário, está ótimo. Mas ganhando 5 mil por pregação, como eu estava vendo esses dias o cachê de uma pregadora, 5 mil por pregação, fazendo 20 pregações no mês, maravilha, hein? Até eu acho que eu vou começar a falar de iPhone na pregação, que eu acho que está dando mais dinheiro ficar falando de iPhone 10, 11. É fácil, irmãos. Eu não estou fazendo apologia, é só um parente da miséria não, tá? Que para você servir Deus, Deus vai te dar tudo, Deus vai te botar doença, não. Mas haverá momentos em que Deus vai pedir, irmãos. Haverá momentos que Deus vai dizer, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nem destino Abraão tinha quando saiu. E é por isso é o pai da fé. Quem aqui chega no aeroporto, compra uma passagem e diz, me dá uma passagem aí. Para onde? É qualquer lugar. Lugar que você quiser ir. O que está na promoção? O que está mais barato? Bota aí que eu vou. Quem chegar num ponto, o primeiro ônibus que vier, eu vou pegar. Só quem tem passe livre está muito desocupado, né? Mas quantos de nós estamos dispostos a dizer para Deus, Senhor, meu passaporte está na tua mão, me leva para onde tu queres, Senhor. O que me chama a atenção em Moisés, irmãos, é que quando Deus chama Moisés com 80 anos, já um pastor de ovelhas, casado, com filhos, ele estava com a vida estabilizada, ele poderia ter dito isso para Deus naquele momento, dizendo, Senhor, não me faz sair daqui se a tua presença não for comigo, Senhor. Eu vou sair daqui, eu vou lá para o Egito. Se você ler a sua Bíblia com atenção, em Êxodo 3, você vai ver que Moisés vai com a sua esposa e com seus 2 filhos. Mas quando ele sai do Egito, no meio do deserto, o seu sogro vem até ele com a sua esposa e com seus filhos. Por quê? Porque talvez você leia a sua Bíblia correndo, e você nunca parou para ter curiosidade, que um dia eu tive, de entender quanto tempo demorou da primeira praga até a 10ª. Parece que é tudo no mesmo mês, parece que é tudo rapidinho, né? 1 ano, irmãos. 1 ano de guerra. Provavelmente Moisés mandou a sua esposa para casa porque ele tinha medo do que poderia acontecer, porque uma vez na 8ª ou na 9ª praga, Faraó falou para Moisés, sai, porque a próxima vez que você ver meu rosto, você morrerá. Lembra quando Moisés chega no Egito, se revela aos seus irmãos, e aquela festa toda, ele vai até Faraó, e Faraó vira e diz, esse povo está com muito tempo livre. A partir de hoje, eles não vão ganhar mais tijolos, não vão ganhar mais palha. Já que eles estão com tanto tempo livre, manda que agora eles vão sair para catar a própria palha. Eles vão fazer os tijolos. E eu quero o mesmo número de construção, porque senão eles vão ser punidos. E o povo chega para Moisés e diz, foi para isso que você veio? A situação estava ruim. Tu chegou, a situação piorou. Quem disse que andar com Deus vai ser tudo 1000 maravilhas, irmãos? Quem disse que servir a Deus vai ser céu de brigadeiro? Os irmãos já me conhecem, eu odeio hipocrisia. Irmãos, eu não tenho problema nenhum com músicos que amam tocar. Às vezes é uma falsa modéstia, uma hipocrisia no meio gospel. Ame tocar, ame o seu instrumento, ame música, ame pregar. Meu amigo, quando eu estou na igreja, e olha que eu fico muito mais tempo ouvindo do que falando, quando eu estou numa igreja que o pregador pega o microfone, ele começa a chorar miséria, dá vontade de pedir para ele se retirar. Pô, irmão, se você não quer pregar, deixa que outro prega, irmão. O que mais tem aí é pregador. Ame aquilo que você faz, ame aquilo que Deus te confiou. O problema não é amar pregar, o problema não é amar tocar, o problema é quando isso vira um ídolo, que você ama mais do que a Deus. O problema é quando você ama pregar para muita gente,
mas você não quer estar domingo de manhã na sua igreja dando aula para 5 ou 6 jovens. Esse é o problema. O problema é quando você briga para pregar numa vigília, num congresso, mas quando o pastor te chama para pregar no culto do lar na terça-feira, que vai 10 pessoas, aí você dá uma desculpa. Porque aí o problema não é que você ama pregar ou não, o problema é que você ama os aplausos e ser visto. Se você ama pastorear uma grande igreja, mas se Deus te chamar para pastorear uma pequena igreja, você não quer ir, então é porque você não ama pastorear, você ama viver da lã das ovelhas. Porque, irmãos, falar é bom. Por que tem um monte de coach por aí falando um monte de mentira? É porque falar para a plateia é bom, faz bem para o ego. É legal tirar uma foto e postar no Instagram. A carne também gosta disso, é bom tocar para muita gente, é bom você fazer o tribal, que agora quase todas as músicas têm isso, né? Na minha época a gente suava para ter uma música que tinha isso. Agora todas têm, o guitarrista brilha, o baterista brilha. Se for para Jesus, amém. Eita. Eu sei disso, não precisa lembrar que eu sou pobre. Mas você ama Deus a ponto de sofrer por Ele? Você ama Deus quando dá, e Ele vai dar, irmãos. Ele vai abençoar, Ele tem prazer na prosperidade do seu povo, é claro. Mas e quando a fidelidade a Deus nos leva para a prisão, como levou José? Porque todo mundo só fala de José no trono, mas o José há 2 anos preso, pela sua fidelidade a Deus. Todo mundo fala do homem segundo o coração de Deus no trono, mas e quando ele vivia em cavernas? E quando ele tinha sede, não tinha água para beber? Mas ele também era um homem segundo o coração de Deus ali, irmãos. Porque a nossa fidelidade a Deus, o amor de Deus por nós, não pode ser medido pelas bênçãos que Ele nos dá. Porque, como diz brilhantemente John Piper, se o amor de Deus pelos seus servos for medido por saúde, prosperidade e conforto, ele odiava o apóstolo Paulo. Você está disposto a sacrificar o quê para ir numa viagem além das nuvens? Você está disposto a permanecer no deserto? Irmãos, olha a declaração de Moisés: Senhor, não nos faça sair daqui. Daqui onde? Do deserto. Do deserto. Onde capítulos mais para frente o povo vai pegar em pedra para atacar em Moisés porque eles estavam com sede. Onde Números, falhou a memória, depois você pesquisa lá, ou você pega comigo depois do culto, está que salvo, mas às vezes a memória, estou ficando velho, cansado. Deus chega para Moisés e diz: o povo está pedindo carne, eu vou dar carne para esse povo. E Moisés diz: Senhor, são 600 mil homens de pé. Todos os peixes do mar dariam para esse povo? E Deus vira para Moisés e diz: acaso a mão do Senhor se encurtou? Às vezes esse povo que eles vão comer carne, não vai ser um dia, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro. É essa oração aqui, irmãos, que provavelmente custou Moisés botar o pé na terra prometida. Porque Deus disse: eu vou contigo. Depois de Êxodo vem Levítico, onde Deus vai dar todas as instruções de como o povo deveria se comportar para que Deus andasse no meio do povo. E esse povo, um dia tira Moisés do sério, e Deus diz: fala a rocha. Moisés vai lá e fere. E Deus diz: por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Mas você acha que Moisés se arrependeu? Não, porque pelo menos ele andou com Deus até o fim da sua vida. Lembra quando ele vai morrer que Deus chama ele para o monte? E lá ele morre na presença de Deus. E depois de Moisés vem Josué, coloca o povo na terra prometida. Depois Josué morre, o que acontece? Vem o livro de Juízes que diz que não havia rei, não havia líder, cada um fazia o que bem queria. E Deus começa a levantar pessoas, nações para castigar Israel. Moisés morreu no deserto, mas morreu com a presença de Deus até o fim. Você prefere o deserto com Deus do que a terra que mana leite e mel sem a presença dEle?
Você prefere um ministério anônimo, cheio do poder e da unção de Deus? Ou os milhões de seguidores e likes na internet, mas Icabode, foi-se a glória do Senhor da vida dele? Será que você está disposto a dizer, Senhor, se algo que o Senhor for me dar vai me tirar da tua presença, então não me dê, Senhor. Me deixa aqui na minha ruazinha, me deixa aqui no meu bairro, me deixa aqui no meu ministériozinho, me deixa aqui nessa igrejinha, Senhor. Mas desde que eu seja cheio da tua presença, do que qualquer outra coisa que me afaste de ti. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos. Isso é ir além das nuvens. Isso é fazer uma viagem com Deus, andar com Deus, irmão. Andar como Enoque andou com Deus, até que não foi mais achado, porque Deus o tomou para si. É isso que Deus requer de nós, irmãos. Esse amor a Ele. Esse amor de dizer, Senhor, me abençoa, Senhor. Dá cura. Abre as portas. Faz o ministério crescer. Quanto mais vidas a gente alcançar, melhor. Amém. Mas, Senhor, que Tu seja o centro de tudo sempre, Senhor. E se algo vai me tirar de Ti, trabalhe em mim primeiro, Senhor. Se eu não estou pronto para isso, então me quebra e me molda de novo, me faz de novo, Senhor. Porque eu posso esperar, porque é melhor esperar 10, 20, 30 anos, 40 anos, como Moisés esperou para ser um grande homem de Deus, do que passar 40 anos no ministério sem a presença de Deus. E termino com 2 exemplos que me chamam muita atenção disso, que se encontra no livro de Daniel, não precisa abrir, que eu não vou ler também, mas vocês conhecem muito bem, Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor faz a estátua, e chega a informação para o rei que Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Azarias e Misael não se curvaram diante da estátua, e porque Nabucodonosor estava num bom dia, porque a Bíblia diz que Deus entregou tudo na mão dele, que quem ele queria que vivesse, vivia, e quem ele queria matar, matava. Nabucodonosor chega para aqueles homens e diz, é de propósito que vocês estão ignorando a minha estátua? Mas eu vou dar uma segunda chance para vocês, eu estou num bom dia. Quando os instrumentos tocarem, bom é que vocês se curvem diante da minha estátua, porque senão a fornalha vai ser acesa, e eu quero ver qual é o Deus que vos livrará das minhas mãos. Aqueles 3 olham para o rei e dizem, ó rei, nós não temos nem necessidade de te responder quanto a isso, porque o Deus a quem servimos, Ele nos livrará da tua mão. Mas se não, fique sabendo que ainda assim, nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Talvez hoje alguém falaria que esses homens não tiveram fé suficiente. Porque eles falaram, se não, irmão, você não pode falar isso, você tem confissão positiva, você tem que determinar o milagre. Mas a lição que eles estão nos dando é muito maior. É uma lição de Nabucodonosor, as suas ameaças não funcionam. O nosso amor a Deus não é condicionado ao que Ele faz por nós. A nossa fidelidade a Deus não é condicionado se Ele livra ou não, se Ele dá ou não. Você, Nabucodonosor, você serve os teus deuses com interesse. Faraó serve os deuses dele com interesse. Os filisteus servem seus deuses com interesse. Nós não. Nós servimos ao Senhor por fidelidade a Ele, independente do que Ele nos faça. Quando as pessoas olharem para você e perguntarem, você vai continuar indo na igreja? Você vai continuar servindo esse Deus? Esse Deus que levou teu filho? Esse Deus que permitiu a tua empresa quebrar no meio da pandemia? Esse Deus que você tem que se matar de trabalhar, se matar de fazer extra, para botar comida na mesa enquanto o teu patrão que não teme a Deus está lá viajando? Você vai continuar servindo esse Deus? Onde é que ele estava quando o cara botou a pistola na tua cabeça e levou teu carro, levou a tua carteira e levou teu pagamento? Você vai continuar sendo fiel a Deus?
Um monte de pilantra safado na igreja crescendo, ganhando dinheiro, ganhando status. E você aí sendo fiel a Deus, o que o teu Deus tem te dado? É isso que a gente ouve, é isso que o diabo fala no nosso ouvido todos os dias, irmãos. Mas é nessas horas que Deus quer ver a fidelidade em nós. O comprometimento com o reino dele, com a causa dele, com a obra dele. O nosso compromisso em servir e não em ser servido. Em se doar e não em receber, crendo que Deus é poderoso para nos recompensar. Amém? Jesus disse para Pedro quando perguntou, o que será de nós que deixamos tudo e te seguimos? Jesus disse, 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. Sim. Mas que o nosso amor a Deus não seja baseado nisso. Que a nossa fidelidade a Deus não seja baseado nisso. Que você não esteja aqui nessa madrugada e saia daqui dizendo, Senhor, eu passei a madrugada acordado, hein? Vem lá o que tu vai me dar, hein? Oh, irmão. Era melhor você ficar em casa dormindo, tu perdeu teu tempo, cara. Tu jogou tua madrugada toda no lixo. Eu não estou na minha igreja, mas eu prego o evangelho, eu sei da liberdade do chá. Se você vai trazer teu dízimo para depois jogar na cara de Deus, fica com essa porcaria para você. Eu falo igual Pedro falou para o mágico, que o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque Deus não precisa dele. Se você acha que dízimo é seguro anti-roubo, irmão, então nem Jesus dava dízimo, porque Judas roubava ele, né? Você acha que dízimo é seguro de saúde? Eu vou dar o meu dízimo, que uma vez eu ouvi isso, é melhor dar o dízimo do que gastar dinheiro com remédio. Meu Deus! Se não é por amor, se não é por gratidão, se não é com a consciência, Senhor, tudo que eu te dou é pouco, como Davi orou em Crônicas, tudo que te damos da tua mão recebemos. Nós não temos como te dar nada, porque tudo tu nos daste primeiro, apenas devolvemos. Se não há gratidão, irmão, se você não está aqui essa madrugada, é porque você entende que Deus te salvou, que você está aqui perdendo uma noite de sono, mas daqui a pouco eu vou estar em Madureira pegando BRT, e eu vejo um monte de jovens se destruindo nas bebidas, nas drogas, no sexo, e Deus nos livrou, não porque somos melhores do que eles, mas pela graça. Tudo que damos é pouco, irmãos, é pouco. Tu acha que eu estou fazendo uma grande coisa para Deus aqui? Eu trabalho de plantão, de 7 da noite a 7 da manhã, noite sim, noite não. Eu canso de virar a noite para ganhar R$120 a mais de extra. Tu acha que eu estou fazendo um grande favor para Deus aqui nessa noite? O favor é Ele que está me dando de estar aqui com vocês nessa noite. O privilégio é Ele que me deu. Eu não estou dando nada, estou dando tão pouco. Falou-se tanto de cura nessa noite. O meu nome é Rafael, curado por Deus, porque eu fui desenganado pela medicina no ventre. Minha mãe tinha alta taxa de toxoplasmose, minha mãe engravidou com 19 anos, já casada. Todos os médicos falaram, aborta, porque não existe a menor chance dessa criança nascer. Mas o Jeová Rafa, Ele dá a última palavra. Tudo que eu dou é tão pouco, Ele me deu a vida. Ele me deu a vida quando a medicina me desenganou. A medicina não tinha nada para mim. A única palavra da medicina era mata, aborta. Irmãos, vamos ficar de pé para terminar. E para terminar, a frase do rei Dario para Daniel, quando Daniel estava indo para a cova, já nos seus 80 anos. A gente vê filme e a gente acha que Daniel era novinho. Daniel já tinha 80 anos quando estava indo para a cova. Dário diz uma frase para ele, com essa frase eu encerro. E é o desejo que coloquem essa frase lá na minha lápide. Vocês são testemunhas. Se Deus me levar cedo, que eu nunca falei isso, mas Dário diz para Daniel que o Deus a quem você serve, continuadamente, Ele te livre da boca do leão. Deus a quem você serve todos os dias, o Deus a quem você serve continuadamente, Daniel, o Deus a quem você tem servido desde que eu te conheço, que esse Deus te livre, que fale isso de nós, que nós andamos com Deus, que você seja milionário, irmãos, que você seja PhD,
que você tenha mestrado, doutorado, mas que quando falarem de você, falem de um homem e uma mulher que anda com Deus, que serve a Deus, que é fiel a Deus. No riso, no choro, no ganho, na perda, na conquista, na derrota, na saúde, na doença, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não te ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora vale mais de 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia conta agora, um dia conta agora.